Bom, então, cumprindo o horário, foi conversando. 7 horas e pronto. Você está pronto, nós estamos prontos aqui. Quanto tempo vocês querem que eu apresente, só para eu ter uma ideia? Você é livre, tá certo? A gente tem geralmente 1 hora de transmissão. Você é livre para fazer tudo. Depois, a gente sempre guarda um espacinho para muita discussão. Aí você fica tem 1 hora de transmissão. Às vezes a gente explica um pouco, mas 1 hora acho que é tempo suficiente para ficar com essa vida, para a empresa ocupar no seu tempo. A gente é um prazer escutar. Né? Não, tranquilo. Eu acho que provavelmente em 30 minutos, talvez um pouco menos, um pouco mais, eu apresento aqui. Ótimo. Então, está gravando. Sim. A gente grava essa aula, conversando depois dessa aula, por critério, fica exposta no canal do Glaucoma, está no YouTube. Quem quiser rever a aula, está lá. Primeiro, eu queria a permissão sua para que seja gravado. Opa, é um prazer. Podem gravar sim, fiquem à vontade. E, para a gente dar início, primeiro agradecer a sua disponibilidade, sua amizade, de participar, se doar aqui para compartilhar sua sabedoria em Glaucoma com todo o público, né, com a gente aqui do Cariri, que é uma honra me receber. Você já veio virtualmente, né, e estamos agora em Portugal, como você participa, né, você está chamando todos os então, hoje o atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, próximo, a partir do ano que vem, chefe do Glaucoma da Escola Paulista de Medicina, uma pessoa que já participou de todas as atividades, tanto do CBO como do braço direito da firma. Eu admiro demais você, dessa pessoa muito querida por todos, a Glaucoma brasileira. E para a gente aqui é uma honra muito grande, principalmente pelo amigo que está participando com você, que já tem participado da SPD de você, quando que a gente aprende, Obrigado. Vou passar para a Felipe. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do População. Hoje a gente tem a honra de discutir um tema de extrema relevância para a nossa rotina, nossa prática diária. São os erros mais comuns na avaliação então, visual e do OCT do paciente com glaucoma. E para isso a gente conta com uma presença de uma pessoa muito especial, o Dr. Roberto Vessani, que é referência em glaucoma nacional, todo mundo aqui conhece o Dr. Vessani, professor, pesquisador, vice-presidente, atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Vessani, é uma grande honra ter o senhor aqui hoje com a gente. E eu queria agradecer também aos nossos parceiros pelo apoio a essa edição do Grupo Glaucoma, as óticas Diniz, Essilor, Plasma Farm e Ofta. A gente agradece pela confiança, e também pelo incentivo a esse projeto de atuação continuada que existe desde 2022. A gente já está há mais de 3 anos, já muito feliz e orgulhoso. Então, são simples, todos muito à vontade. Vamos aproveitar esse momento, tanto para aprender, quanto para a gente poder jogar também experiência. Então, uma excelente reunião a todos. E a vontade, agora, todo o seu nome. Muito bem. Eu queria agradecer todos vocês, Vitor e Felipe, em especial, com quem eu tive contato mais próximo, todos os amigos aí da região do Cariri, Juazeiro. Eu já estive aí num evento, né, da jornada de oftalmologia, a convite do Vitor inicialmente. Eu fico muito feliz, muito honrado de participar com vocês nesse evento, que vocês já estão se tornando consagrados aí com vários colegas participando de outros estados. Eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa, e eu acho que é muito bacana poder ter essa integração. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter essa integração. Eu espero que nos próximos 2 anos, eu conversando com o Emílio, o atual presidente, a gente pretende intensificar as atividades do SBG de forma regional, porque faz todo sentido, né? A gente tem grandes
pessoas, grandes grupos em nichos regionais e que a gente precisa abraçar via SBG e trazer para que todos possam participar. Eu acho isso muito legal e muito importante. Quando eu fui aí num evento que o Vitor me convidou, eu fiquei muito impressionado com muitas apresentações muito bacanas e discussões super ricas de casos clínicos. Então, eu acho que é muito legal a gente poder juntar a experiência de cada um, de cada região, de cada estado, e poder compartilhar para a gente poder cada vez mais adquirir conhecimento, né? Queria só fazer uma pequena correção. Eu fiquei 3 anos como chefe do setor de glaucoma na Escola Paulista. Sou muito honrado por ter trabalhado nessa missão. E agora, por conta da Sociedade Brasileira de Glaucoma, o bastão está com o Luiz Alberto Soares, voltou para ele de novo, né? E que, sem dúvida, vai dar seguimento nessa missão lá na escola, que é uma instituição onde a gente aprende bastante também. Então, o Vitor, eu sugeri alguns temas para o Vitor achou muito interessante a gente discutir esse tema, que eu acho que é bem legal, é muito prático, né? Muita gente acaba tendo dúvidas e algumas questões em relação do que a gente faz no dia a dia, né, com os exames que a gente usa, as nossas ferramentas para diagnosticar e seguir os pacientes com glaucoma. Nessa jornada, né, de avaliar as informações dos pacientes, a gente sempre fica numa espécie de encruzilhada nas decisões, se elas estão corretas, se elas estão incorretas, ou se não está muito claro o que está acontecendo com o paciente, né? Isso é muito comum de acontecer, isso é muito frequente. Agora, a gente tem que entender que a avaliação cuidadosa dessa informação para a definição do dano glaucomatoso, ela tem um impacto grande. Ela tem um impacto grande, eu tenho certeza que todos vocês já pegaram casos onde o paciente está sendo tratado, muitas vezes até com indicação cirúrgica, porque a informação dos exames foi mal interpretada, ou foi mal avaliada, e o paciente, na verdade, não tem a doença, ou ele não está mostrando nenhuma mudança na doença dele. Isso tem um impacto direto na qualidade de vida do paciente, né? Por outro lado, se a gente não avalia cuidadosamente essas ferramentas que a gente tem na mão, a gente também pode falhar na detecção da doença que está mudando, né? Isso acaba gerando atraso na forma como a gente vai mudar o tratamento e muitas vezes acaba tendo consequências para o paciente, né? Então, a gente acaba sempre nesse dilema, nessa eterna investigação cuidadosa e tendo esses riscos que podem acontecer com qualquer um. E a gente tem 3 ferramentas que a gente utiliza hoje para determinar tanto se o paciente tem a doença, como também para determinar se o paciente está piorando da doença, né? Que são a retinografia, a tomografia de coerência óptica e a campimetria, além do exame oftalmológico completo, né? E da tonometria também. Mas eu sempre brinco que a gente, quando está tentando definir se tem alguma alteração, em algumas vezes, é mais ou menos aquela brincadeira, aquele jogo, acho que vários colegas já tiveram a oportunidade de fazer aquela coisa da brincadeira na figura de identificar onde está o Wally, né? Então, muitas vezes essa missão é fácil, né? Não é tão difícil de achar, mas em outras vezes essa missão é bem difícil, né? Bem difícil, e a gente acaba tendo que ir com muito cuidado para achar essa possível alteração. Então, um dos erros que eu queria começar falando é a questão da avaliação clínica do disco óptico, né? E a avaliação clínica do disco óptico, ela gera confusão, muitas vezes, na investigação do disco óptico suspeito. Porque é muito comum a gente pegar uma pessoa que tem um disco óptico com uma razão escavação de disco grande, né? E se ele faz um exame de campo visual e esse campo vem alterado, muitas vezes o colega já de cara acha que realmente o paciente tem glaucoma e já começa a tratar. Mas a gente tem que lembrar que muitos discos são muitas vezes suspeitos e, na verdade, não tem nada, né?
e que quando o paciente tem uma alteração no campo, às vezes essa alteração pode desaparecer no campo visual seguinte, porque o paciente passa a fazer o exame de forma melhor. E é importante lembrar que a gente tem evidência disso. Então, se a gente pega estudos grandes, que nem esse estudo dos hipertensos oculares, o HTS, mostra que aqueles pacientes hipertensos oculares que tinham campos visuais anormais e confiáveis, né, um bom percentual não confirmou a alteração segundo exame, no terceiro exame, né? Então, é importante lembrar que, às vezes, quando a gente soma informações que são um pouco não claras ou imprecisas, isso pode gerar confusão e a gente tomar uma decisão equivocada na avaliação do discótico do paciente. Por outro lado, às vezes o colega, por ver um campo visual normal, ele dá menos atenção a possíveis pequenas alterações do nervo óptico, possíveis defeitos na camada de fibras nervosas, como a gente vê nesse exemplo aqui, porque o paciente tem um campo normal e aí, às vezes, isso pode passar batido, né? A gente tem que lembrar que existe a condição do chamado glaucoma pré-perimétrico, né? Então, a gente tem uma mudança estrutural de forma longitudinal em um disco suspeito e, às vezes, ela não é acompanhada necessariamente de cara de um defeito pupilmétrico, né? Então, daí a importância de olhar com cuidado a retinografia, ou mesmo no exame de biomicroscopia do fundo, com olho dilatado, prestar atenção nos detalhes de possíveis alterações glaucomatosas, tá? O exame clínico é sempre muito importante, tá? E a retinografia ajuda porque ela te dá mais detalhes da informação do fundo de olho. Agora, é claro que a gente tem instrumentos que nos ajudam a investigar isso de uma maneira um pouco mais sofisticada, como é o caso do OCT. Tá? Então, o OCT vai dar uma informação mais objetiva, né, uma avaliação estrutural objetiva, enquanto que a retinografia nos dá uma informação qualitativa. Mas ela é uma ferramenta auxiliar. Tá? Então, a gente pega uma coisa que é extremamente importante de lembrar, que se a gente pega os estudos sobre o OCT no glaucoma, eles vão mostrar excelente habilidade diagnóstica em vários parâmetros do disco e da mácula, tá? Mas praticamente a gigantesca maioria desses estudos, eles envolvem estudos chamados casos controle, ou seja, você tem um grupo de pacientes normais e um grupo de pacientes com glaucoma. E aí você vê a habilidade diagnóstica do instrumento. No mundo real, a situação não é essa, né? A gente tem pessoas normais, a gente tem pessoas com glaucoma, a gente tem pessoas com outras condições que podem alterar o OCT de forma semelhante ao glaucoma, e isso gerar uma certa confusão. É sempre importante reforçar que o equipamento, ele apenas tenta fornecer a espessura dos parâmetros estruturais e tenta classificar de acordo com o banco de dados dele. Por que eu falo que ele tenta fornecer e não fornece? Porque, às vezes, ao tentar fornecer, ele erra, né? E a gente vai discutir isso mais adiante, tá? Então, é importante a gente reconhecer outras condições que podem alterar o OCT e que não tem nada a ver com glaucoma, tá? Uma das coisas importantes de se lembrar é exatamente a situação contrária, né? Então, quando a gente está avaliando o OCT, a gente pode ter situações em que o próprio equipamento, por mais sofisticado que ele seja, ele não identifica pequenas alterações glaucomatosas, que é o que a gente chama de green disease, né? O que é isso? Então, eu posso ter duas situações possíveis clínicas aqui que podem causar essa situação. Uma, quando o paciente tem medidas da espessura da camada de fibras nervosas, das estruturas que você está medindo, que são verdadeiramente mais altas do que o banco de dados do aparelho. Então, se ele perder um pouquinho de fibra, a máquina não vai apontar essa perda de forma óbvia para você. Às vezes ela pode mostrar uma diminuição do número, mas sem uma mudança na classificação do parâmetro que você está investigando, tá? Então, daí a importância, às vezes, de comparar os dois olhos para ver se você consegue perceber essa diferença de acordo com a sua suspeita clínica na retinografia e das outras informações que você está vendo. Da mesma maneira, é importante ter cuidado
quando o paciente tem alguma coisa que está levando a um aumento falso das medidas. Então, por exemplo, um paciente aqui, como você vê nesse exemplo desse artigo bem interessante, o paciente tem um dano importante na retinografia e no campo visual, e o ACT está dando as medidas classificadas todas como muito boas. Por quê? Porque o paciente tem uma membrana epirretiniana que está esticando a retina e está elevando falsamente as medidas da camada de fibras nervosas e pode fazer alteração das medidas de outros parâmetros, né? Então é importante lembrar dessa situação também, olhar imagem para o scan para ver se não tem artefato. Por outro lado, a gente tem que pensar que, às vezes, as medidas que estão dando anormais ou consideradas e classificadas como reduzidas pelo aparelho, em comparação ao banco de dados, podem ser causadas não por glaucoma, mas por artefatos ou outras condições oculares. Então, vamos ver essas situações. Então, a gente tem uma série de possíveis alterações no fundo de olho do paciente que podem causar confusão na hora de fazer a medida, tá? Desde essa membrana epirretiniana que a gente falou, e normalmente ela vai dar medida para cima, eventualmente pode atrapalhar a medida de espessura jogando para baixo, porque a gente tem que lembrar que quando ele mede, ele traça basicamente duas linhas de perfil. Uma linha de perfil anterior, que geralmente corre junto com a limitante interna, e uma linha de perfil posterior, que é a que vai definir o limite da espessura da camada de fibras nervosas. Quando você tem tração, às vezes dá confusão mesmo para baixo, mas geralmente é para cima. E você tem outras situações, então um erro do próprio algoritmo do aparelho, como a gente vê nesse exemplo aqui, ou às vezes uma opacidade vítrea, que é algo bastante frequente da gente ver em pacientes, e atrofia, por exemplo, atrofia peripapilar, que vai interferir em algumas das medidas, em alguns setores do nervo óptico do paciente, né? Um outro erro comum, e que às vezes acaba passando desapercebido, é a descentração do círculo de escaneamento. Tem estudo na literatura que isso pode chegar até 30% dos casos de artefato. Essa descentração, ela pode aumentar a espessura num setor, como a gente vê aqui na região temporal ao disco, e diminuir a espessura em setor oposto, como a gente vê aqui na região nasal. Por quê? Porque o scan está mais distante do disco. A gente tem que lembrar que quanto mais distante do disco, menor a medida da espessura pelo scan, né? Então, por isso, o scan estar bem centrado pelo aparelho é importante. Hoje, as máquinas mais novas, elas têm uma série de recursos que diminuem a chance disso acontecer, mas pode acontecer, tá? A gente falou sobre a tração vitreoretiniana, ela é uma alteração relativamente frequente, tá? E às vezes gera muita confusão, tanto para cima quanto para baixo, e a gente tem que também ficar atento a isso na imagem, né? Aquelas membranas epirretinianas na região macular, isso pode gerar confusão também. Outro aspecto importante nessa avaliação de artefatos é a questão do índice de qualidade do sinal, né? Geralmente, quando você tem artefato, você pode ter normalmente um sinal de intensidade do scan pior, né? Isso, quanto pior o sinal do scan, maior a chance de você ter uma diminuição da medida desses parâmetros, tanto da camada de fibras nervosas ao redor do disco, quanto dos parâmetros maculares, tá? Mas é importante lembrar que nem sempre um sinal bom significa que a medida está boa e não teve nenhum artefato. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Olho seco, vejam esse exemplo, que é de um artigo do Harding, já publicado há 10 anos atrás. Ele é bem ilustrativo. Então, o paciente, antes de pingar o colírio lubrificante, com o olho mais seco, tinha uma medida mais baixa, tanto local quanto global, pingou o lubrificante, e aí a medida ficou maior. Mas reparem que o sinal de intensidade das duas medidas está parecido, é igual, né? Então, às vezes, você pode ser enganado pela informação da qualidade do sinal, e, na verdade, existe um artefato aí. Então, eu sempre recomendo a lubrificação do olho, pingar uma gotinha de lubrificante antes da medida com o OCT, especialmente em paciente mais idoso, né? O alinhamento incorreto do eixo de captura também
pode gerar algumas informações equivocadas, como a gente vê nesse exemplo, e reparem que no olho direito, que é onde tem esse artefato, o sinal de qualidade da imagem está dentro do limite que o aparelho considera aceitável, né? Aqui no caso dos cirros das AIS, tá? 6 de 10. Então, vejam, não adianta ter só o sinal bom, que está tudo certo. Não. Por quê? Porque o alinhamento ficou incorreto. Vejo aqui no tomograma, ele está tangenciando ali o limite do que o aparelho mede, ele mede errado. Então, é importante ter uma medida correta. Tá? Em exames sucessivos, que a gente vai comentar mais lá na frente, a gente tem que ficar atento a possíveis artefatos causados por movimento. Veja que a imagem está fragmentada, e aí você vê que a continuidade dos vasos aqui está equivocada, e por isso a medida está incorreta, sugerindo uma diminuição. Mas, na verdade, foi por um artefato. Uma outra coisa interessante, né, e foi até motivo de uma discussão recente num grupo que eu estava, sobre um caso de até uma criança, se não me engano, ou até adolescente, que tinha uma piora nas medidas do OCT, né, e aí ficou uma dúvida se a criança estava piorando. Reparem que inclinação de cabeça também gera confusão, e isso pode acontecer também no adulto, né, porque às vezes o paciente tem algum problema na cervical, tem algum problema de postura, e isso muda à medida que ele vai envelhecendo, ou às vezes o próprio tecnólogo, o tecnólogo que está auxiliando, ele pode ter tido alguma falha ali no posicionamento de cabeça do paciente, ou colega médico, e aí você tem uma medida equivocada. Então, se você tem uma rotação de cabeça, o que é que vai acontecer? Você vai ter também uma mudança da forma como a retina vai se apresentar na hora do scan, e isso vai deslocar as medidas, tá? Então, se você tem um movimento de inclinação de cabeça, você acaba tendo um pouco de ciclotorção, e essa ciclotorção faz as medidas rodarem, né? Então, você tem um deslocamento dessas medidas. O que acontece na prática? Então, se eu tenho um exemplo, um paciente que tem uma perda maior superior, temporal superior nesse scan aqui que vocês estão vendo no exame basal, e a perda inferior é menor, mas aí no segundo exame tem uma inclinação de cabeça para a direita, o que vai acontecer? As medidas da região nasal superior vão se deslocar para essa região temporal superior e vão diminuir aquela perda que você viu no primeiro exame. E, ao mesmo tempo, as medidas temporais superiores podem ir para baixo e aumentar essa perda temporal inferior de forma artificial e gerar confusão, o colega achar que o paciente está piorando nessa região temporal inferior. Daí a importância de ver se o paciente fez o exame de forma correta. Mas como é que eu vou definir isso? Reparem aqui nessa imagem a posição dos vasos na região aqui das 12 horas e reparem como ele está levemente inclinado para a região das 11 horas. Tá? A mesma coisa do vaso nessa região inferior, está deslocado da região temporal inferior para a região inferior, tá? Esse aqui é um exemplo para mostrar para vocês, ó. O paciente teve uma ciclotorção do olho direito relacionada à paresia do quarto craniano. Olha como a medida mudou aqui e olha como esse nervo está rodado, tá? Reparem que esse nervo está rodado. Reparem, comparem com o olho esquerdo, né? A arcada aqui está mais para a região temporal e a arcada aqui para cá. Olha a diferença entre os dois olhos, tá? E isso gera um artefato de diminuição aqui, nesse caso, na região temporal superior. Na verdade, o paciente não tem, tá? Então, é importante ter um pouco de atenção nisso. É meio incomum, mas é importante lembrar disso. Olhem para a imagem do disco para ver se tem algum artefato nesse sentido. Falando agora não de artefatos de imagem, mas necessariamente de condições oculares que podem afetar a medida. Então, aqui, a gente tem, por exemplo, nos automíopes, alguns artefatos, né, são artefatos pela alta miopia, mas reparem que o que acontece? O paciente automíope, ele tem uma anatomia das arcadas temporal superior e temporal inferior, especialmente falando da camada de fibras nervosas, o ângulo dessa distribuição das fibras, ele é menor do que no paciente menos bíope ou no paciente hipermétrope ou hemétrope, tá? Isso significa, vejam essa imagem aqui, que às vezes você vê as arcadas temporal superior e temporal inferior mais fechadas,
E aí, quando o aparelho vai comparar com o banco de dados, ele mostra uma diminuição na região inferior, aqui, como vocês veem, nos 2 olhos, tá? E, na verdade, isso é um artefato, tá? Então, às vezes, o paciente míope tem esse artefato por conta da distribuição diferente das temporal superior e temporal inferior, tá? Outra coisa importante de lembrar nesses pacientes é que a comparação com o banco de dados acaba gerando também medidas menores, porque o aparelho, ele utiliza um banco de dados normativo que não inclui pacientes com alta miopia. Muitas vezes, nos critérios de inclusão do banco de dados desses aparelhos, esses pacientes são excluídos. Já houve algumas tentativas e publicações de tentar propor uma correção, né, um algoritmo, um software separado para corrigir essa informação e tentar classificar, mas isso não é fácil, porque cada automíope pode ter um padrão diferente no fundo de olho. Tem automíope que tem mais degeneração miópica, tem automíope que tem menos degeneração miópica. Então, às vezes, a gente tem casos como esse, por exemplo, que vocês veem que é um desafio enorme definir se o paciente tem lesão por glaucoma e quanto tem de lesão por glaucoma aí nessa história, né? Não é uma missão fácil, muitas vezes acaba sendo algo que você pode não conseguir ter informação suficientemente adequada na tomografia de coerência óptica. Outro ponto importante é a questão dos outras condições, né? Vejam aqui 3 exemplos de pacientes com alterações no OCT. Os discos ópticos também não são inocentes, são discos ópticos que chamam muito a atenção, mas, na verdade, o paciente tem aqui no primeiro exemplo uma atrofia óptica dominante do nervo óptico, e no outro exemplo, uma hipoplasia segmentar do nervo óptico bem nessa região nasal superior. E, no outro exemplo, o paciente tem uma perda da camada de fibras nervosas na região temporal inferior, mas ele tem uma neuropatia óptica compressiva por meningioma. Então, é importante lembrar de outras condições condições neurooftalmológicas que podem causar essas alterações no OCT, né? Nesses casos, geralmente é importante lembrar de algumas informações. Então, a redução da acuidade visual na apresentação do quadro já levanta uma bandeirinha de alerta, da mesma forma que um paciente muito jovem, com pressão normal, que é muito incomum da gente ver no glaucoma, também é uma outra bandeirinha, e o comprometimento inicial do disco óptico numa localização que não é frequente, né? Por exemplo, na região nasal superior e nasal inferior. Falando agora um pouquinho do campo visual, né? O campo visual, como a gente sabe, ele é um teste psicofísico que depende muito do paciente, né? E a gente tem os nossos gráficos para tentar interpretar essas informações, né? Mas a gente também tem a questão da confiabilidade do exame, dos índices de confiabilidade que o aparelho nos fornece também, tá? Nessa avaliação, a gente tem que considerar algumas coisas importantes, né, relacionadas ao preparo do exame, né? Então, paciente com ptose, com dermatocálase, muitas vezes a gente vai ter um defeito na região superior que não é verdadeiro, que é por conta da posição da pálpebra, e corrigindo isso, você vai fazer esse artefato desaparecer, né? Também isso pode acontecer, por exemplo, com posicionamento inadequado da lente no começo do exame, né? Em erros refracionais maiores, isso acaba causando um impacto maior, e é importante ver esse efeito de aro da lente na periferia do campo visual e corrigido quando o exame é feito de maneira adequada. Temos que lembrar também daqueles pacientes que apertam o botão do exame de forma indiscriminada, e geralmente você vai ver um índice bem elevado de falsos positivos, que a gente chama de happy trigger. O paciente aperta muito o botão porque ele quer mostrar que ele está vendo, né, o exame. Muitas vezes o paciente é muito ansioso, tem um número elevado de falsos positivos. E temos a situação contrária, que para mim é um pouco mais frequente, né? O paciente cansado acaba tendo muitos falsos negativos em excesso, então ele erra os pontos mais periféricos, né, pela forma como o teste é aplicado, e ele acaba tendo esse padrão aqui em trevo de 4 folhas na apresentação do campo visual dele. Outra coisa
importante de se lembrar é a questão das perdas de fixação, porque se o paciente tem muita perda de fixação e tem um defeito campimétrico, esse defeito pode ser mascarado, né? Vejam aqui esse exemplo, muitas perdas de fixação, parece que o paciente tem no campo visual 10.2 um defeito pequeno, mas na verdade o defeito é muito maior quando ele começa a fazer o exame de forma correta, né? Então, daí a importância, tanto no 10.2 quanto no 24.2, ver se esses parâmetros de confiabilidade estão adequados. Outra coisa também importante é que, às vezes, o paciente faz o campo aparentemente de forma correta, os índices de confiabilidade estão adequados no primeiro exame, mostra algum tipo de defeito que parece grande no campo visual, mas é sempre importante confirmar, né? Mesmo que o OCT esteja sugerindo que há uma perda de fibras importante, às vezes a gente se surpreende. Vejam esse exemplo desse senhor que eu acompanho, ele tem 70 e poucos anos, e o defeito campimétrico dele, quando ele consegue fazer melhor o exame, não é necessariamente tão grande assim, tá? Um outro aspecto importante é a gente definir de forma equivocada o nível de comprometimento do dano do campo visual, né? Então, a pessoa acaba vendo mais pelo MD ou pelo número de pontos comprometidos e acaba achando que esse campo aqui da direita é muito mais grave do que esse defeito aqui da esquerda. Mas se a gente pegar os sistemas de classificação de campo visual, e aqui eu vou colocar o mais famoso, que é o Roda, Parrish e Anderson, a gente vai lembrar que ele define também como defeito severo a presença de qualquer ponto dentro dos 5 graus centrais com limiar de sensibilidade inferior ou igual a 0, né? Vejam esse exemplo, o paciente tem um defeito grave no campo central e aqui ele merece fazer um campo visual 10.2 por causa disso. E é um defeito importante, sério, e tem que ser tratado com todo cuidado. Falando nesse aspecto do campo central, é um outro erro de interpretação, né? Escolher apenas uma estratégia para investigar um defeito inicial. Então, se você tem um paciente que fez um campo 24.2 e já mostra um defeito dentro dos 10 graus centrais, é importante fazer o campo visual 10.2, tá? Porque você vai conseguir desenhar melhor esse defeito e isso vai te ajudar no segmento do paciente, tá? A gente tem novos recursos, né? O Humphrey tem o 24.2C Citifester, mas isso também tem no Optocus, tem o aparelho da Optopol também. É um recurso que permite você avaliar tanto um pouco melhor a região central, assim como você avalia a região periférica. Ele é mais rápido do que um campo no modelo CITA, mas existe uma discussão se essa forma de avaliar um pouco mais rápida, já que você está incluindo mais pontos no exame, ela é suficiente para caracterizar bem esses defeitos e seguir bem esses defeitos na região central. Há quem defenda que, uma vez estabelecido bem o defeito, a gente tem que voltar para a forma separada do 24.2 e do 10.2. Outra coisa importante é não esquecer que os defeitos campimétricos podem acontecer por outras patologias, né? Vejam aqui um exemplo, defeito bitemporal, e, na verdade, o paciente tem um macroadenoma de hipófise, né? A gente tem que lembrar de possíveis alterações que não tenham relação com glaucoma. Da mesma forma, a gente pode ter outras condições que são mais sutis. Vejam aqui é uma situação um pouco mais incomum, mas é uma hipoplasia segmentar do disco que dá um defeito campimétrico inferior por uma hipoplasia superior, tá? Então, tentar entender, geralmente essas hipoplasias segmentares são na região nasal, e o paciente tem um defeito temporal no campo, que é uma coisa atípica do glaucoma, já que a gente vê mais os defeitos na região nasal ou os defeitos arqueados, né? Lembrar que, às vezes, o paciente tem glaucoma e tem uma outra patologia junto que bagunça a história na interpretação do campo. Então, aqui, por exemplo, uma membrana epirretiniana causando uma dificuldade, né, no campo visual do olho esquerdo do paciente. Uma das coisas que a gente pode usar como informação, além da avaliação da mácula, né, é ver a sensibilidade foveal, se esse exame passou abatido, né, a avaliação do fundo de olho passar abatido. Preste atenção na avaliação da fóvea, veja a diferença entre os dois olhos e reavalie o fundo de olho do paciente, né? Na avaliação de progressão, a gente tem que considerar aqui, então, os 3 pontos, né? A retinografia, o OCT e o campo visual.
e os desafios que a gente pode ter nesses exames. A retinografia, ela nem sempre é uma situação perfeita, né? Então, a gente sempre deseja ter um caso como esse, por exemplo, que você está vendo lá um defeito temporal inferior na camada das nervosas, né? E você vai seguir o paciente, vai lá e acha e vê claramente que ele piorou nesse defeito, né? Reparem como alargou o defeito, apareceu uma hemorragia de disco, tá fácil de ver que o paciente progrediu. Mas nem todos os casos são assim, né? Esse caso em especial é com um defeito superior no campo piorando para ajudar a entender que esse paciente realmente está piorando. Mas às vezes a gente tem situações como essa. A retinografia não ajuda, não é tão claro essa piora, o campo visual não é tão confiável, né? O paciente no primeiro exame parece que está normal, mas tinha baixa confiabilidade, no segundo exame aparece alguma alteração. Será que o primeiro exame mascarou o defeito que já tinha? E fica essa confusão. O OCT, ele pode ajudar de uma maneira um pouco mais objetiva essa possível mudança, ele tem ferramentas para isso, ele tem várias ferramentas para isso, né? Então, a gente tem análise de tendências, a gente tem análise de eventos na maioria desses aparelhos, tá? O problema é que não existe um consenso qual é a melhor forma para se avaliar a progressão no OCT, tá? No glaucoma especificamente, né? Mas, basicamente, essa capacidade de detecção depende fundamentalmente da capacidade de diferenciar o que é uma mudança verdadeira e o que é uma variabilidade teste-reteste, ou seja, entre um exame e outro, né? E não necessariamente uma piora de verdade. Alguns aparelhos como o SIOS, aqui eu estou pondo o exemplo do SIOS, que é um aparelho bem popular, ele tem recursos para fazer análise de eventos, né? E ele usa mudanças de aproximadamente 20 pixels adjacentes para definir que houve uma mudança, e aí ele classifica inicialmente na coloração amarela e na confirmação na coloração vermelha, e isso, se o paciente estiver piorando, vai alargando, né? E ele tem análise de tendências para comparar as medidas globais e setoriais ao longo do tempo, assim como outros equipamentos, como é o caso do ArtView e outros equipamentos de outras companhias. Tá? Alguns aparelhos, eles não têm tantos recursos visuais como outros, né? Aqui eu estou colocando o Spectralis, que ele mostra uma piora clara no primeiro para o último exame, na média global, representada aqui nesse G, né? Saindo de 83 para 66, às custas de uma piora setorial temporal superior, né? Como a gente vê aqui, uma redução de mais de 30 micra, e na região temporal inferior também, tá? E assim também no gráfico de perfil de espessura da camada de fibras nervosas. Veja que essas percepções aqui são fáceis, tá? Agora, nesse exame aqui, repare que o paciente tem uma piora, né, uma redução que sugere uma classificação de amarelo para vermelho, mas houve uma mudança de 1 micra. E isso pode ser às custas apenas de uma variabilidade de um exame para o outro, e daí o perigo de ficar só olhando nas classificações, né? Outra forma também de se tentar definir que está piorando, e que foi muito popular, ainda é popular entre vários colegas, é uma chamada regra dos 5, ou seja, se o paciente perdeu 5 micra, ele provavelmente, na espessura global, provavelmente ele está piorando. Isso tem a ver porque os equipamentos tinham um coeficiente de variabilidade sugerindo que a variabilidade girava de um exame para outro no paciente normal em torno de 5 micra, né? E isso acabou virando uma referência para dizer que o paciente estivesse piorando, né? A verdade é que a literatura sugere que quando a gente usa esse tipo de informação, a gente pode incorrer em um grande número de falsos positivos num segmento desses pacientes, né? Então, não é uma regra muito boa para ficar utilizando na prática, tá? É importante a gente lembrar que, no longo prazo, essa variabilidade ainda pode ser maior, tá? Isso gerar mais confusão ainda na interpretação dessas médias.
Lembrando que as médias setoriais, essa variabilidade é maior do que as médias globais, né? Então, piorou na região temporal superior tantas micras. Essa variabilidade costuma ser maior de exame para exame num paciente que está estável, tá? Então, o que fazer? A gente tem algumas boas evidências, né, de publicações, inclusive por colegas brasileiros, junto com o pessoal dos Estados Unidos, em que a análise de tendências pode ser uma boa referência comparada à medida fixa, né? Então, olhar o gráfico de tendências, né? Na prática, a gente junta todas as informações, análise de eventos, análise de tendências, tudo que o equipamento puder nos fornecer para definir se piorou, a gente vai usar, porque isso vai fortalecer se a gente está definindo uma piora ou não, tá? Então, aqui veja um exemplo no paciente que está realmente piorando, né? Apesar da retinografia não mostrar isso tão claramente, a gente vê ele no exame de OCT mostrar uma piora significativa em praticamente todos os gráficos, né? Agora, tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente pode ter artefatos que podem interferir nas medidas sucessivas e também pode ter uma falta de consistência com as outras informações clínicas, né? Então, se a gente usar só o OCT, a gente pode ter alguns erros, né? Vejam aqui esses dois exemplos de artefatos de movimento em exames sucessivos, sugerindo piora, e, na verdade, o paciente não piorou. Foi só o último exame que foi mal feito e teve artefato de movimento. Então, é importante ver se o exame está feito de forma correta. Aqui um exemplo de uma paciente que eu acompanho, que mostrava claramente uma piora na região nasal superior, entre um exame e o outro, num intervalo de 3 anos, né? E isso fazia a gente ficar preocupado se o paciente estava piorando, já que ele tinha uma grande perda inferior, né? Mas a gente foi ver os outros gráficos, e eles também sugeriam ver uma redução na média global, uma redução no gráfico de tendências, especialmente na região superior. Vejam aqui a taxa de mudança alta, né? Mudança no quadrante superior importante, e aqui nesse gráfico de eventos também, bem nessa região nasal superior. Então, quando a gente olha para a retinografia, isso não fazia o menor sentido. A paciente tinha na região nasal superior uma rima excelente, não parecia ter nenhuma alteração que explicasse isso, do ponto de vista glaucomatoso, né, e pressões muito bem controladas, né. O paciente tinha um campo visual estável, né, tanto no 24/2 quanto no 10/2, e o que a gente fez foi repetir o exame e ver que essa alteração aqui, no exame seguinte, sumiu. E, examinando a paciente, a gente viu que, caprichosamente, ela tinha uma opacidade vítrea próxima àquela região que confundia a medida do exame, tá? Então, daí é importante de olhar com cuidado, repetir o exame para ver se você consegue entender. Bom, no campo visual, a gente tem também algumas informações importantes que a gente usa, né, e também usamos de maneira similar análise de eventos e análise de tendências para definir se o paciente está piorando ou não. A alteração do campo visual, ela tem que ser sempre confirmada por exames subsequentes, quando você está desconfiado de uma progressão. Hoje pela manhã, lá na escola, nós tivemos um exemplo, um caso clínico que foi apresentado exatamente com essas características, né? Então, precisa confirmar para ver se piorou realmente, tá? E tentar achar correspondência dessa mudança com a mudança estrutural, tá? Então, se tem uma mudança estrutural, possivelmente uma mudança funcional correspondente e confirmada por exame sucessivo, é provável que realmente isso seja verdadeiro, tá? Nessa investigação de progressão, uma das coisas também mais comuns de se errar é quando o paciente faz os primeiros exames e faz muito mal esses primeiros exames, como a gente vê aqui no exemplo, e aí ele começa a fazer exames sucessivos que são comparados com esses primeiros exames que foram mal feitos. E aí o que é que acontece? A gente perde
uma grande oportunidade de usar as ferramentas do aparelho para pegar pequenas mudanças. Por quê? Porque o baseline está mal feito. E o que é que a gente tem que fazer? Estabelecer um novo baseline com os melhores exames para que você possa detectar possíveis mudanças nos exames sucessivos. Tá? Então, os primeiros exames, os exames basais escolhidos, são piores que os exames posteriores, troque o exame basal. Utilize os melhores exames para fazer a comparação dos outros exames sucessivos. E outra coisa também comum de se ver erro é achar que uma única estratégia é suficiente para avaliar a progressão. Então, eu falei que o 24-2, quando você tem um defeito central, ele pode ser insuficiente para delimitar bem o defeito central, como deveria ser com o 10-2, a mesma coisa na avaliação de progressão. Então, repara, esse paciente está fazendo exames sucessivos no 24-2, e a gente consegue ver claramente uma piora no 24-2 nesse defeito central e um possível degrau nasal ali, né? Quando o paciente faz um 10-2 em conjunto, reparem que há uma piora detectada aqui no exame do 10-2, que o 24-2 não consegue desenhar tão claramente na análise de eventos, né? Então, é importante a gente fazer também nesses defeitos centrais exames 10-2 sucessivos para pegar possíveis pioras na região central. A gente tem aqui, como eu disse, uma diferença das informações de pontos do 24-2 na região dos 10 graus centrais em relação ao 10-2. O 10-2 te dá um número muito maior de pontos para determinar pequenas pioras, e a importância disso no segmento. Outra coisa importante é na avaliação de pacientes mais avançados. Não adianta ficar no 24-2, né? Você vai precisar fazer um 10-2 para seguir o paciente melhor, porque você vai ter um conjunto maior de pontos para definir piora, tá? E se o paciente já tem um defeito superior e inferior na estratégia 24-2, às vezes o colega fala, então não vou mais acompanhar no 24-2, vou acompanhar no 10-2. Não, por quê? Porque ele ainda tem alguns pontos fora dos 10 graus centrais, dentro do 24-2, que ele ainda pode dar informação. Então, você precisa seguir também esse paciente no 24-2, porque vai te dar informações. Reparem nesse exemplo, o paciente piorou nessa região aqui, lá fora dos 10 graus centrais, e se tivesse seguido só com 10-2, você não teria pego essa piora, tá? E achar que se não há progressão no campo visual, não há progressão do dano glaucomatoso. Tá? E lembrar que, como eu disse, às vezes a gente tem piora estrutural e não tem essa correspondência na piora funcional, principalmente no começo da doença, especialmente no começo da doença. Né? Então, lembrar que a avaliação estrutural no segmento, no começo da doença, é tão ou mais importante que a avaliação funcional. E daí não deixar de avaliar os dois juntos, tá? E outra coisa importante é, eu faço uma análise de eventos, né, usando equipamento que me fornece uma análise estatística sofisticada, como é o caso da perimetria Humphrey, e eu tenho uma piora mostrando pontos, né, reduzidos. Aqui, como você vê nesse exemplo, o paciente teve uma piora no primeiro exame, teve nesse mesmo ponto uma piora, e representou, então, um triângulo preto e branco, porque é confirmado um segundo exame. Num terceiro exame, confirmado no mesmo ponto, passa a apresentar um triângulo totalmente preto, e eu passo a acreditar que houve uma piora, não tenho dúvida disso. Mas a gente tem que lembrar que o paciente pode repetir o exame e aí mostrar novamente uma melhora daquele ponto. Isso é uma missão difícil, tá? E daí uma discussão grande, que eu não toquei no assunto, é quantos campos visuais eu preciso para definir progressão no paciente. A literatura, né, os consensos, especialmente o consenso da SBG, fala em intervalos de acordo com o nível de dano glaucomatoso. E a gente tem isso como uma boa referência, mas, na verdade, na prática,
a gente tem esses fatores que são a variabilidade do paciente de um exame para o outro, e mesmo com ferramentas estatísticas sofisticadas, a gente pode se surpreender e o paciente pode mostrar um campo melhor depois de 2, 3 campos visuais, né? Então, aí o cuidado que a gente tem que ter. Outra coisa importante é a gente achar que não tem pacote estatístico no campo visual 10.2, que já não é uma verdade, porque agora o perímetro Humphrey tem, e outros aparelhos têm, como Octopus, Optopol, mas se você não tem, você tem como avaliar, você pode avaliar ponto a ponto, tá? Você pode tentar olhar com cuidado ponto a ponto e ver se isso é consistente, se existe uma piora consistente no campo visual 10.2, e assim definir se o paciente está piorando ou não, tá? Outra coisa importante que a gente já falou aqui, eu acho que eu acabei repetindo o slide, mas como eu disse para vocês, lembrar que às vezes você precisa seguir com as duas estratégias, né, que acabou repetindo o mesmo slide. Mas para finalizar, então, em pacientes com dano muito avançado, mesmo nos 10 graus centrais, a gente tem o recurso de trocar o estímulo 3 do campo para o estímulo 5 em defeitos avançados. Isso vai melhorar um pouco a sua faixa dinâmica de sensibilidade dos pontos, jogar tudo para cima, e você consegue ter uma informação um pouquinho melhor para definir progressão nesses glaucomas muito avançados, tá? Isso também já está definido em literatura. E tem paciente que não tem jeito, vai ter que fazer perimetria manual, porque a cromática para ele é muito difícil, e aí você tem o recurso da perimetria manual, aparelhos separados, e hoje em alguns aparelhos mesmo, os aparelhos automatizados, alguns deles permitem fazer isso. Então, para finalizar, acho que eu já estourei meu tempo demais, né? A gente tem que lembrar que existem limites da nossa capacidade em determinar mudanças na retinografia de forma inequívoca, mas, de certa forma, as outras ferramentas exigem uma interpretação e um cuidado na avaliação das informações, tanto de forma transversal como de forma longitudinal, né, o OCT e o campo, e a gente precisa confirmar essas mudanças quando elas aparecem, tá? Tanto nos exames estruturais, quanto nos exames funcionais, aqui falando do OCT e da campimetria, tá? E algumas vezes a gente pode precisar repetir mais do que uma ou duas vezes para ter certeza, em especial na campimetria automatizada, tá? E lembrar sempre que existem outras condições que podem confundir a interpretação desses pacientes no diagnóstico e na definição de progressão. Eu queria só finalizar aqui com uma foto do meu amigo Vitor, quando eu tive a minha passagem aí na região do Cariri, a foto da estátua do Padre Cícero, que eu não consegui a tempo poder chegar mais perto, ali eu acabei chegando muito tarde, né? Mas, de qualquer maneira, foi uma experiência muito bacana quando eu estive aí, e agradecer mais uma vez vocês pelo convite de estar aqui discutindo esses assuntos. Obrigado, gente. Obrigado, doutor Bessani. Parabéns pela brilhante apresentação, uma aula muito rica, prática, uma aula que faz a gente repensar detalhes do dia a dia que muitas vezes acabam passando aí desapercebido. Eu tenho certeza que essa aula vai impactar positivamente na conduta de todo mundo que está aqui escutando hoje. E nesse momento eu gostaria de abrir espaço para perguntas, comentários, contribuições da plateia. Então, pessoal, fiquem à vontade, tá? Esse momento de troca é justamente o que faz essa reunião, esse encontro do glaucoma ser tão especial, tá? Então, o primeiro comentário que eu vou aproveitar para fazer, como o Bessani falou, é importante a gente ter cuidado com a classificação de progressão ali pela regra das 5 micras, né? A gente precisa estar atento que, ao comparar exames, a gente precisa também se certificar que o poder de sinal, a centralização também está seguindo o mesmo padrão. Existem algumas situações, a gente sabe que a gente acompanha pacientes
já tem um diagnóstico de glaucoma, já fazem o tratamento, e no começo o paciente se volta, e ao longo do acompanhamento eles podem aí desenvolver uma catarata, principalmente pelo componente institucional posterior, tem uma diminuição do poder de sinal, e aí acaba tendo uma redução da medida da espessura da camada de fibras nervosas, e se a gente não se atentar, acabar achando que é uma progressão, mas acabando sendo influenciada aí pela alteração, pela diminuição desse poder de sinal. Outro ponto que eu considero muito pertinente, o Universidade dele falou, que é muito importante no exame, a gente sempre fazer na revisão das imagens, aqueles casos onde os dados acabam parecendo contraditórios com o exame clínico. Então, como o Universidade falou, a gente sabe que os estudos mostram que até 20% dos exames eles podem apresentar nível de disseminação. Existem alguns situações onde é mais comum que esse algoritmo falhe em alterações retinianas como pesquisa, membranas retinianas, luzes. Então, eu queria escutar a sua opinião, Alessandro, diante desse cenário, diante desse perfil de paciente. Eu só acredito que há algum parâmetro que se mantém mais confiável. Seria, nesses casos, preferível a gente restringir a interpretação apenas à análise peripapilar. Como é que você conclui esses pacientes no seu dia a dia? Bom, Felipe, é uma boa pergunta, tá? E a resposta não é tão simples, porque você vai ter pacientes em que as informações, por exemplo, maculares, podem ser mais úteis na definição de uma piora do que as informações da camada de fibras nervosas peripapilar. Por exemplo, paciente que tenha um discótico diferente demais, discótico míope, eventualmente, e que a mácula não esteja alterada, né? Os míopes, os automíopes, por exemplo, a gente sabe que, pensando na uniformidade, a mácula, se ele tem uma degeneração macular, nenhuma atrofia na área macular, ela acaba sendo mais informativa do ponto de vista de possíveis alterações, possíveis danos. Mas essa regra, ela não é absoluta, né? Então, você tem, às vezes, situações em que a mácula também não vai te dar uma boa informação, né? O que eu acho que é importante nessa história, sendo automíope ou não automíope, é você ter a informação de tudo, né? Aqui falando tanto na investigação diagnóstica quanto na avaliação de progressão. Então, você ter a informação da retinografia, você tem a informação da tomografia de coerência óptica, você tem a informação da campimetria e da situação clínica do paciente. As coisas precisam fazer sentido, né? No OCT, a gente tem todos esses recursos de parâmetros maculares e da camada de fibras nervosas. Se você pegar a literatura, boa parte das vezes, você vai ver uma preponderância da camada de fibras nervosas peripapilares como algo mais robusto para determinar a piora. Mas eu não toquei no assunto aqui, acho que acabou não sendo tempo suficiente para tocar nesse assunto, mas nos últimos anos, uma das coisas que eu mais uso, e talvez seja uma boa dica para todos, é usar os mapas amplos, tá? Como assim? Os aparelhos mais novos, e mesmo os aparelhos mais tradicionais, como Cirrus, eles têm a possibilidade de te dar a informação do nervo e da mácula juntos, tá? Então, você tem, juntos na mesma imagem, a informação do defeito da camada de fibras nervosas e do defeito da região macular, tá? No caso do Cirrus, isso é montado naquele mapa chamado Panomap. E no caso de aparelhos como o da Topcon, do Optopol, o próprio Spectralis, você tem essa imagem inteira, tá? Você consegue obter essa imagem de forma inteira, mesmo no Spectralis, que tem uma imagem bem bonita, por sinal, pegando o disco até a mácula, né? O Spectralis tem vários recursos legais também na região macular, pegando também um pouco do disco. Por que é legal? Porque a gente tem que lembrar, como é que a gente vê os defeitos na camada de fibras nervosas no começo da doença? A gente fala muito de Reut, né? A gente fala, olha aqui o Reut na retinografia, olha aqui o Reut. E é como, depois que entrou o OCT, é como se a gente tivesse esquecido disso.
porque começou o OCT, nos primeiros aparelhos, eles eram mais rudimentares, então eles davam a informação ao redor do disco e a informação da mácula, em mapas separados, né? E isso ficou, meio que perpetuou. E a gente botou isso na cabeça e esqueceu que, na verdade, o defeito na camada de fibras nervosas é lá da mácula até o disco, ou da região temporal até o disco, né? Então, quando você vê isso num mapa amplo, fica mais fácil ver esse defeito, tanto no começo para diagnóstico, como se ele está alargando para segmento de progressão. Isso dá para ver no OCT. Uma boa dica, esses mapas de informação ampla, eles ajudam um pouco mais. Agora, se você não quer ou não pode, não tem como ver esse mapa, você vai juntar as duas informações, né? Da mácula e do nervo pelo OCT. Mas como eu sempre falo, e mostrei num exemplo aqui na apresentação, às vezes não faz sentido, né? Então, veja, está piorando na região nasal superior. Mas, primeiro, na região nasal superior não é uma região muito comum de piorar numa doença, a não ser que já esteja numa fase muito avançada. E os outros parâmetros estão bons. A pressão está boa, a retinografia não parece que está diminuindo o anel neuroretiniano nessa área. Então, não vai fazendo sentido, né? Então, tem que fazer um pouco de sentido, né? As informações têm que combinar um pouco mais para fazer sentido. Outra coisa importante, Felipe, é lembrar que, às vezes, tem informação que você não vai ter no OCT. Por exemplo, hemorragia de disco. Eu não pus aí um exemplo, eu tenho um exemplo muito bonito, um paciente com glaucoma avançado, que ainda tem alguma informação para se ver no OCT, mas ele não mostrava uma piora tão clara no OCT, e eu achava que era um artefato. E aí, quando eu fui olhar para as retinografias, ele tinha uma hemorragia de disco super escondidinha ali, e aí a coisa começou a fazer sentido, né? Porque é o olho que tem uma pressão um pouquinho maior, aí eu fui para o campo com cuidado, a gente vê que tinha um ponto ali que parecia que estava piorando. Então, veja, a gente vai construindo a informação, né? A gente vai juntando as peças para construir. E uma coisa importante de lembrar é que existe um percentual de pacientes que a gente morre de medo de piorar rápido, certo? Esse percentual não é um percentual tão grande assim, né? Então, pacientes, em geral, demoram um pouco de tempo para piorar. Então, a gente tem tempo para fazer mais exames, repetir, né? Aqueles que pioram rápido, em geral, já vão te mostrar no exame, em 1 ou 2 exames, que ele realmente piorou, e aí você vai ter que agir rápido, né? Então, a dica é tentar juntar todas as informações. Boa, Sandra. Eu fiz umas anotações que já foram comentadas, né, sobre essa questão do retina de alto nível e a forma de se avaliar. Você vai, tem um banco de dados para isso, então você vai reparar o próprio banco de dados que você vai criando para o seu paciente, né, ele mesmo ao longo da vida, né, e avaliar a tática de tela visual. Né? Então, fazer o campo visual nesses pacientes passa a ser muito mais importante do que você ter. Né? O Felipe falou da progressão da catarata e a aquisição do sinal, a gente vai observar isso. O paciente vai, às vezes, para a catarata pequena, o outro dia começa a alterar as pequenas alterações do processo. Você pode ser artefato, porque a catarata está aumentando. Eu coloquei ainda uma boa análise demanda de tempo, né? Então você fez hoje muito bem essa análise detalhada do que o exame nos mostra, né? Então você tem que voltar lá na máquina, usar os recursos que o seu aparelho tem, que é um aparelho fantástico, que tem que custou uma fortuna, que você quer oferecer ao paciente melhor. Então, tem que saber extrair isso lá da máquina, né? Então, olhar, voltar, fazer essa análise de progressão, olhar os exames antigos, e isso demanda de tempo. Às vezes, a gente, essa vida louca, corrida de consultório, às vezes você não tem tempo para fazer essa análise e pode passar batido uma progressão que não foi vista no paciente. A gente costuma demais ver isso, o paciente às vezes ficar progredindo e os colegas do filho do paciente. Porque, olha, você traz
monte de exames sequenciados, e você, na análise daqueles exames que ele já traz, você vê que ele está piorando já há muito tempo. Né? Outra coisa que eu coloquei é fazer os baselines, né? Você falou muito bem dos baselines. Você vai fazer o baseline à medida que você faz uma intervenção. Né? Então, você vai dar daquela intervenção, fazer um novo baseline, porque ali você vai ter novamente uma análise se aquele sua intervenção foi suficiente para que a doença tornasse estável, já que você estava vendo uma progressão. Né? E outra coisa é que tudo isso, né, esses exames de campo visual, assim, são exames que a gente analisa para observar se está estável ou se tem progressão. E quando tem progressão, a gente vai tomar esse exame sim daquilo. E a análise da progressão nada mais é do que a análise da piora. O paciente piorou. Né? O que a gente ainda faz, por isso que eu acho que o tratamento do glaucoma ainda precisa evoluir muito. E quando você avalia a progressão, ele já perdeu. Né? Então, a gente não tem ainda um exame que mostre a progressão antes de aparecer o defeito estrutural ou o defeito funcional. Então, aí a gente volta lá para aqueles termos de definição de pressão alta, que a gente não pode esquecer. Né? Não posso esperar que o paciente tem glaucoma, está com pressão de 25, ele mostre que a progressão eu vou esperar a progressão para eu tomar uma decisão se ele está com pressão de 25. Então, a gente também vê pacientes que vêm com hipertensão e já com diagnóstico de glaucoma, e os colegas esperam eles ficarem perdendo visão e sem tomar as decisões, as condutas adequadas. E com isso perdem tempo de tratamento. E aí, eu estou vendo já tudo ali na plateia, tem um Léo, tem muita gente com perguntas aqui na plateia, tem muita gente boa aqui com a gente, viu? Eu já uma palavra sua. Desculpa, eu não ouvi esse pedaço. Aproveitar aí a expertise aí do nosso professor Roberto. Professor, a gente vive muito focado no mundo Octopus e Humphrey, mas a gente sabe que isso é uma realidade um pouco distante da maioria dos centros de oftalmologia. Eu estou aqui no Nordeste, estou aqui em Caruaru, eu tenho um Humphrey, mas eu sei que o esforço que foi para adquirir um aparelho desse, mesmo assim, comprei um aparelho usado, porque um novo ficava inviável para mim trabalhar aqui. E aí eu queria saber de você que está aí no centro da ciência, quais outros aparelhos a gente pode considerar confiável para acompanhar nosso paciente que tem glaucoma? Bom, Getúlio, isso é uma pergunta boa, difícil, assim, eu realmente posso te dizer o seguinte, o Humphrey é o equipamento de referência de muitos, né? Muitos, eu tenho um Humphrey aqui no consultório, e tenho um outro aparelho que eu já uso há pelo menos 2, 3 anos, que é o aparelho do Optopol. Esse é um equipamento que realmente, para mim, acabou impressionando por uma série de recursos que ele oferece, né? E é um equipamento sério. Eu tive contato com os responsáveis pela indústria, pela empresa, né? Eles são muito sérios no que eles fazem, e é um equipamento que funciona bem. Eu comparei já vários impressos dos aparelhos dos meus pacientes no Humphrey com esse aparelho que eu tenho no consultório, e as informações são muito similares, né? São muito semelhantes, com a possibilidade de oferecer mais recursos, né? Então, análise de progressão no 10.2, por eventos, por tendências. Então, é um equipamento bom. Mas você tem também outros equipamentos, né? Você tem o aparelho da MedMount, que eu não sei se ainda está sendo comercializado no país, porque tem registros, né? Empresas que registram e depois desistem, né? Que é um aparelho do grupo da Austrália, muito sério também em estudos de campimetria e desenvolvimento de tecnologia. A COA tem um equipamento de campimetria muito interessante, que inclusive foi fruto de desenvolvimento de pesquisa lá na escola, tem uma linha de pesquisa com esse equipamento, em que ele usa a retinografia e a possibilidade de você construir uma campimetria personalizada, marcando onde você quer testar os pontos, né?
Você tem o Compass, né, que é um aparelho também que se popularizou em alguns locais aqui no Brasil, que é um aparelho que projeta o estímulo no lugar onde você tem a informação também do fundo de olho do paciente durante o exame. Não chega, existe uma discussão se ele é ou não microperímetro, né? Você tem os microperímetros, né, que são muito menos utilizados, porque são caros e eles não oferecem essas ferramentas estatísticas, e tem os perímetros portáteis, que estão se popularizando, né, esses parecem óculos de realidade virtual, vocês já devem ter tido contato com algumas empresas, eles têm um custo menor, eles parecem muito promissores, né, e eu vou dizer que os pacientes... eu não tenho equipamento no consultório, mas eu tenho ouvido de colegas, né, experiências muito interessantes, né, sobre esse tipo de recurso, porque o paciente às vezes tem dificuldade de ficar sentado com o queixo apoiado no perímetro, só que as ferramentas desses tipos de aparelhos, especificamente desses aparelhos portáteis, as ferramentas estatísticas ainda estão começando, né, a gente imagina que deve se desenvolver. Então, talvez no futuro próximo eles passam a ser um equipamento mais robusto e talvez até uma referência mesmo, né? É difícil a gente escolher, mas o que eu posso dizer, Getúlio, é assim, se você tem um equipamento, né, seja usado ou novo, que seja de uma dessas empresas sérias que existem ainda no mercado, né, você não precisa necessariamente substituir, né? Porque o problema é você, todos nós sabemos que às vezes o paciente acompanha com você 10 anos, eu tenho um paciente de 15 anos, e não tem como você sair migrando de uma máquina para outra e perder toda a informação de maneira assim tão rápida, né? Você precisa se preparar para isso quando você pretende trocar o equipamento, né? Mas esses aparelhos que eu disse, eles, dependendo do custo, podem ser interessantes, né? O Octopus eu considero um equipamento espetacular, ele tem praticamente todas as vantagens, né? Foi muito bem estudado na literatura, tem um pouco não, talvez bem mais recursos do que o Humphrey, né? Só que ele é um equipamento caro, né? O equipamento novo ele é caro. E não é, antigamente ele era a diferença de preços, né, entre o das AIS e a Hagstride, que é o Octopus, era maior, né, agora já não é, existe mais essa distância, né, então eu acho que tem que pensar nisso. O que tem que tomar cuidado é que às vezes, no passado, não vou citar o nome da minha empresa, mas a gente já teve empresas que, na verdade, forjavam, né, a informação e os equipamentos não eram confiáveis, tá? E isso é muito ruim, porque aí você não tem segurança na avaliação da parte funcional. Sim. Então, é bom, né, buscar o histórico da empresa, né? Se é uma empresa que tem um background importante, que faz a coisa direitinho, que se tem gente que faz pesquisa com o equipamento dessa empresa, né? E aí fazer a escolha, né? Outra coisa importante é manutenção, né? Isso é coisa bem séria, na verdade, né? Mas isso vale para todos, né? Retinógrafo, OCT, campímetro, é um problemão mesmo. Mas é boa pergunta, realmente não é fácil fazer essa escolha, não. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Alguém que está online? Pode perguntar. Bom, pessoal, então, chegamos ao fim de mais um encontro, né, do nosso Clube do Glaucoma. É sempre um prazer reunir colegas, a gente poder discutir, aprender, trocar experiência. Então, hoje, a gente está diante de uma aula que foi de altíssimo nível, e, além disso, a gente pode estar aqui conversando e aprendendo mais, e isso, na verdade, é o que faz a gente evoluir como profissional, tá? A gente ensinar e aprender, e aí dessa forma a gente ir crescendo aos poucos. Eu quero agradecer a presença de todos os colegas que estão aqui presentes aqui em Juazeiro, os colegas que assistiram também online, e agradecer novamente, em especial, ao Dr. Bessani, que nos presenteou com essa aula brilhante e pela generosidade de estar aqui compartilhando isso com a gente. Agradeço novamente aos patrocinadores, as óticas Diniz, esse Lageston Farm e Ofton,
E fica aí o convite também para a nossa próxima reunião. Vou passar a mensagem para abrir. Um abraço a todos. Agradeço mais uma vez a Giovanni, a todos que estão presentes. Giovanni, fantástica aula. Uma aula que a gente assiste tanto esse assunto, quanto a gente aprende, escutando você falar, resume muito bem, uma didática fantástica. Muito de defeito de execução, e é muito importante isso para quem faz o exame, ter essa atenção. E aí, muitas vezes a gente tem tempo de fazer o exame, está lá na hora, e o tecnólogo tem que saber fazer. Né? Muito importante isso que você deu hoje uma aula show em todos os sentidos. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. A gente ficou muito feliz quando você aceitou o convite. Ou melhor, eu vou dizer que ele ofereceu para dar essa aula. Né? Ele quase chamou todo mundo, ele não me chamou ainda. E eu querendo poupar, porque eu sei tanto de ocupação que eu tenho. E mesmo assim se dispõe. Eu sou seu fã, meu amigo. Valeu. Imagina, Vitor, olha, eu que agradeço a todos vocês pelo convite, pela presença de quem está assistindo, as discussões, as perguntas. Na verdade, o que eu sempre falo, a gente sempre troca informações, experiências. Eu aprendo com muitos colegas e é muito bom poder discutir essas questões, ouvir a experiência de cada um, as dúvidas, as dificuldades. A gente vai aprendendo o que é importante, o que não é, e para mim essa troca é sempre muito bacana, tá? Pode contar comigo, sempre a gente vai estar junto aí, se vocês quiserem que eu participe, a gente vai estar junto.